Hello people! Novamente, filosofia para o ensino fundamental. Quem vos fala é Christian Garcia Patin, acadêmico de filosofia, fazendo uma série de vídeos a respeito da filosofia chinesa, sem a menor pretensão, evidentemente. E lembrando que esses vídeos são focados, são direcionados para o ensino fundamental. Então a gente já falou um pouco de Lao Tse, tentamos falar um pouco de Lao Tse, tamanha é a profundidade dos poemas desse indivíduo. Falamos ontem a respeito dos elementos, dos atributos desses elementos e da relação desses elementos no nosso organismo. Lembrando que esse tema de ontem, por exemplo, dá muitas e muitas horas de vídeo. Hoje, continuando a respeito da filosofia chinesa, vou falar um pouco, bem pouquinho, humildemente, a respeito de um outro fera, que inclusive viveu na mesma época de Lao Tse, por volta de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos essa época. Inclusive 500 anos de Cristo, 500 anos antes de Cristo, foi a época onde aflorou muito mais a filosofia no Ocidente, na Grécia. Ou seja, isso mostra essa, que termo eu vou usar? Essa sintonia, por assim dizer, essa conjunção astrológica, por que não, aonde favoreceu, aonde era uma época astrológica propícia para a efervescência filosófica do indivíduo. Uma época onde surgiram muitas inquietações. Essas inquietações colocavam também em xeque os mitos, porque até então os mitos tinham muita força. O ser humano fazia uso dos mitos para tentar explicar a cosmogênese, os mitos para tentar explicar a respeito da jornada do ser humano nessa passagem, dos mitos para tentar expressar as manifestações da vida como um todo. Ok? Então, como eu falei, hoje vamos falar um pouquinho a respeito desse grande sábio chinês que viveu em torno de 500 anos antes de Cristo, chamado Confúcio. Vamos lá. Frase dele, tá? Um homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Parece uma simples frase, e é, na verdade, uma simples frase. Mas aqui encerra toda uma didática de leis. Ou seja, o ser humano, ele não pode trilhar um caminho exatamente como ele quer. Me refiro a esse caminho espiritual, não ao caminho intelectual. Embora esse também seja regido por leis. Estou me referindo a esse caminho mais espiritual, mais intuitivo, que é a respeito disso que principalmente nós temos falado. Ou seja, não adianta querer o homem querer dar um passo além das suas condições. Não adianta querer o homem ter uma compreensão na qual ele não tem condições. Não adianta querer o homem ter um estilo de vida a respeito da sua própria consciência aonde ele não tenha condições. Por isso que a sabedoria, com uma lógica, ela leva em consideração a tua posição, a tua necessidade, o teu biotipo. Não adianta você querer tentar se inspirar em alguém na qual você não tem condições disso. Ok? Então, esse senso de adequação, esse senso de si mesmo, esse senso das próprias limitações são extremamente fundamentais para que você ganhe mais entusiasmo e sabor na tua jornada, porque senão você pode criar um estereótipo, uma ideia linda e maravilhosa a respeito de um caminho espiritual, porém
isso estar completamente disforme, desconectado da tua real necessidade, da tua real posição, da tua real condição de trilhar determinado caminho. Ou seja, sempre leva em consideração esse senso de adequação e necessidade. Confúcio, ele frisava esse amor à tradição. Amor à tradição. Olha só. Amor à tradição. Tá, mas qual tradição? Vocês acham que um ser como Confúcio, na qual o seu movimento estava em profunda harmonia com esse movimento universal, ou seja, era um ser extremamente intuitivo, vocês acham que ele colocaria amor à tradição nesse sentido cultural? É óbvio que não. Por quê? Porque se ele fizesse isso, ele estaria abrindo espaço para os estereótipos. E esse ser jamais faria isso. Aliás, como todos os sábios tocam mais ou menos nos mesmos pontos. Por quê? Porque são pontos universais, não são pontos culturais. Cultura é um desdobramento, entre aspas, é um distanciamento dessas questões mais universais. Cultura faz parte, é lindo, bonito e maravilhoso, porém, nós devemos estar atentos nessa questão, que a cultura, de uma forma geral, pode afastar o ser humano dessas questões mais universais. Quando se frisa muito na cultura, observem se é isto ou não que acontece. Quando se frisa muito na cultura, aí surge espaço para os combates, para as desavenças. Os pontos em comum sempre serão pontos universais. Ok? Então, amor à tradição, né, ele não estava se referindo a uma tradição chinesa, por assim dizer. Por quê? Porque isso seria extremamente limitante. Não, a tradição nesse sentido, entre aspas, conservador das leis espirituais. Deus não muda. O que muda é a nossa percepção a respeito dessas expressões. O que equivale a dizer que nós podemos afirmar com toda segurança: Deus é conservador. Ok? Então, os pontos em comum que um sábio hoje pode tocar são os mesmos pontos em comum que um sábio de 2, 3, 4, 5, 7 mil anos tocava. Ou seja, Deus é conservador na manutenção das suas leis. O que muda são as formas de expressão. O que muda é a capacidade do ser humano ir captando níveis e níveis mais e mais profundo dessa expressão divina. Então, amor à tradição é uma forma de reverenciar Deus. Ou seja, você está reverenciando essas leis que a tudo sustentam. E, entre aspas, não se modificam. O que se modifica é a capacidade do ser humano de ir captando níveis e níveis dessa mesma expressão. Ó, tá aqui escrito, ó, Deus é conservador. O que muda são as nossas captações a respeito do mesmo. Essa frase é minha, entre aspas, tá? Confúcio, observação, Confúcio aos 3 anos perdeu o pai. Aos 3 aninhos. E ele já teve que se acostumar a um trabalho bastante difícil para ajudar a sustentar a família. Ou seja, tem aquele ditado, né? Se você não espreme a cana, não tira o caldo. E aí a vida, como num drama perfeito, já começou a espremer esse indivíduo. É claro que a vida espremeu ele porque sabia que tinha potencial. E nesse espremer, magicamente,
manteve Confúcio em certos trilhos. Porque se ele tivesse bastante facilidades em várias questões, poderia, não é regra, poderia fazer com que ele se desviasse do seu próprio caminho. Porque sabemos, né, que nessa condição humana, de uma forma geral, é assim. As dificuldades nos espremem e elas tendem, a princípio, a ressaltar as nossas virtudes, enquanto que, se os pais proporcionam, por exemplo, muitas facilidades para os filhos, estão correndo grandes riscos. Por quê? Porque o filho ou a filha fica muito acostumado a uma variedade de opções. E isso é um grande problema para quem quer trilhar um caminho espiritual. Como a gente já falou nos outros vídeos, esse caminho espiritual não faz assim, como as pessoas poderiam pensar. Ele vai fazendo assim. Por isso que quanto mais nós despertamos a nossa consciência, menos escolhas vamos tendo. Quanto mais confusa é a pessoa, mais escolhas está à disposição dela. Quanto mais consciente, menos escolha. É muito mais fácil, é muito mais objetivo, é muito mais claro para ela. Ok? Seguindo. Ponto-chave de Confúcio. Formação de virtudes. Único caminho, olha só, único caminho para se construir uma sociedade mais justa e fraterna. Aí ele coloca, não seja medíocre, não seja medíocre. Novamente, ó, formação de virtudes. Único caminho para se construir uma sociedade mais justa e fraterna. Não seja medíocre. Aí a frase minha que eu coloquei, não deixe de expressar suas virtudes. Aqui, novamente, nós vamos associar a esses temas que faz parte da filosofia chinesa, que faz parte da medicina chinesa e mais especificamente da acupuntura. Não seja medíocre, não deixe de expressar suas virtudes. Lembra que no vídeo anterior a gente falou que virtude, né, servir uns aos outros conforme os vossos talentos, conforme as vossas virtudes. Lembra que a gente falou que há grande propensão das tuas virtudes pessoalmente, terem uma relação direta com o teu biotipo. O que eu estou querendo falar com o biotipo da pessoa? Com a constituição dela, se é mais fogo, se é mais terra, se é mais metal, se é mais água ou madeira, e assim por diante. Ou seja, esses talentos, essas virtudes, na maioria absoluta dos casos, tem relação com esse biotipo. Pode acontecer sim, de, por exemplo, simbolicamente, a pessoa tem uma porcentagem mínima do elemento água. Entretanto, por um contexto, por N fatores, essa pessoa começa a focar nessa mínima porcentagem, que nesse caso citamos como água. Aí, mesmo que ela tenha um biotipo aonde os outros elementos possam falar muito mais alto do que água, por ela estar focando nisso, esses atributos tendem a ir tomando conta da sua existência. Vejam a graça da vida. Vejam a graça dessa divindade. Ou seja, uma pessoa pode ter defeitos, entre aspas, defeitos terríveis. Entretanto, se ela começa a focar numa virtude dela, por mais pequenininha que seja, isso pode ir ganhando espaço, e isso vai contagiando, e isso vai dissolvendo o veneno, por assim dizer. Ok? Então eu tenho um recipiente com veneno. Então eu vou largando água pura nele, água, isso vai se dissolvendo até que de uma parte mais concentrada em veneno passa a ser uma parte mais concentrada em água pura. Nesse caso é chá.
Não deixe de expressar suas virtudes. Não deixe de expressar as suas virtudes. Porque nelas, por lei, está a tua autorrealização, meu amigo. O que nós buscamos nessa vida? Nós buscamos a autorrealização. Essa é a moeda suprema. Só que a autorrealização você experimenta como uma resposta dos teus movimentos. Ou seja, você não pode criar autorrealização com o teu intelecto. Não. A vida obriga, isso é lei, obriga você a fazer determinados movimentos que têm a relação com a tua pessoalidade, de certa forma, e a vida vai devolvendo em gotinhas, tá? Não espere grandes coisas. É uma gotinha um dia, e você malha, e você sua, e você se esforça, e você cai, e você entra em dúvida, e você se revolta. É assim a nossa passagem. E de repente a vida te dá outra gotinha, como um estímulo, como para estimular a tua fé, como para não deixar você se sentir completamente desamparado. Se sentir desamparado é uma experiência onde todos os que decidem trilhar esse caminho espiritual experimentam. Não existe uma única pessoa que nesse caminho não passe por momentos onde ela se sinta completamente desamparadas. Vocês imaginam se um Jesus Cristo, que não era um ser humano, né, era um ser transcendental, se ele, no momento da crucificação, saiu da boca dele: Pai, por que me abandonaste? Isso saiu da boca dele, né? Pai, por que me abandonaste? Na minha leitura, isso era uma expressão muito mais humana de Jesus. Porque não tem lógica, sendo Jesus quem era, naquele momento onde, entre aspas, ele mais precisava, Deus, na qual enviou ele para essa grandiosa missão, nesse momento Deus abandonar ele. Não tem lógica nenhuma, né? Nenhuma. Ou seja, era uma expressão, na minha leitura, era uma expressão da personalidade, da parte mais humana desse ser chamado Jesus. Ou seja, se Jesus passou por isso, vocês imaginam nós, então, que vamos tateando, e você, entre aspas, acerta num ponto, de repente leva nos dedos de outro, e é assim mesmo. Olha só essa frase agora. Nada melhor do que morar em um ambiente onde as pessoas se amem e se respeitem mutuamente. Olha a beleza disso. Nada melhor do que morar em um ambiente onde as pessoas se amam e se respeitem mutuamente. Agora vem um lado mais filosófico a respeito dessa frase. Vamos dando outras nuances a respeito dessa frase. Nada melhor do que morar em um ambiente onde as pessoas se amem e se respeitem mutuamente. Bom, aí é o seguinte. Todos a gente faz parte de família. E a gente sabe que em toda família há choque, há atrito. Isso é absolutamente natural acontecer. A questão, o grande X, o grande desafio é você administrar isso. Esse é o grande desafio. Só que para você administrar bem isso, não adianta você querer deixar a coisa muito fácil, criando um estereótipo a respeito de você mesmo. Eu sou um ser iluminado, eu tenho uma tolerância infinita, eu amo a todos os seres do mesmo jeito. Isso não vai funcionar. Isso pode funcionar aparentemente durante um tempo. Acontece que esse estereótipo vai impedir a livre circulação da energia. E isso vai sobrecarregar quem, principalmente, dos órgãos? O fígado. E é esse cara que vai chutar o balde. Ok?
Então a vida é sempre um fluxo de energia. Não adianta você tentar enganar esse fluxo com as mais das melhores intenções possíveis. Vida é fluxo, ok? E se respeitem mutuamente. Se respeitar mutuamente. O que está subentendido aí é de repente você tomar consciência de que a tua natureza, o teu jeito de ser, naturalmente é muito incompatível com o outro jeito de ser. Ok? E aí ele nos convida a respeitar essas diferenças. Pessoal, por mais que a gente queira, por exemplo, azeite e água não se misturam. Não adianta. Não é com um amor transcendental que você vai fazer com que azeite e água se misturem. Não é isso que a vida pede. Não é isso que a vida pede. A vida pede respeito pelas particularidades de água, respeito pelas particularidades do azeite. E isso se estende para tudo. Isso é amor. Amor não significa necessidade de intimidade. Amor não significa necessidade de afeto, nesse sentido. Não significa isso. Peguem esses mestres, de uma forma geral, todos eles eram seres muito afetuosos? Não eram. Não eram. Porque aonde entra o afeto, demasiado, evidentemente, aí se corre os riscos. Ok? Por quê? Porque há muitas chances de haver essa invasão, mesmo que inconsciente. Lembra, pessoal, por favor, lembra, aquilo que eu estou falando nunca é conceito fechado a respeito do que quer que eu esteja falando. Por quê? Porque tudo é infinito em si mesmo. Logo, todo conceito fechado, ele é equivocado, ele é errôneo em si mesmo. O pensamento de Confúcio gravitava na ética e moral. Boas relações entre todos os âmbitos. Melhor, boa relação entre si em todos os âmbitos. Repetir. O pensamento de Confúcio gravitava na ética e moral. Delicado, né? Ética e moral. Ele não está falando em cultura, porque você colocou a cultura na história, bagunçou tudo. Numa cultura é muito lindo tal coisa. Na outra cultura, essa mesma coisa é detestada. Okay? Ele está falando de valores universais. Sempre vou estar repetindo isso. Buda, Krishna, Jesus, São Francisco e assim por diante. Todos eles tocam nos mesmos pontos, que são os pontos universais. São os pontos que sustentam e que regem o nosso movimento. Todo ser humano, por mais denso que seja, ele deseja ser respeitado. Ele deseja ser amado. Okay? Isso é inerente ao ser humano. Isso é universal. E isso se estende para todos os seres. Ética e moral, como eu disse, não uma questão cultural, mas nesses valores anímicos, esses valores intuitivos. Todo mundo tem isso. Todo mundo aprecia ser bem tratado. Todos os seres apreciam serem considerados. Inclusive os animais, muito eles também, diga-se de passagem. A educação tinha um papel fundamental para Confúcio. A educação tinha um papel fundamental. Aqui entra essa questão do enriquecimento do intelecto. Lembra que eu disse num vídeo que é ponto em comum desses sábios, mesmo que esse sábio não soubesse nem ler e nem escrever,
mas é um ponto em comum deles esse refinamento, entre aspas, esse refinamento da sua forma de expressão. Ou seja, isso é um atributo universal dos sábios. Educação. A palavra educação vem do latim educare. O que significa isso? Estimular aquilo que está dentro. Então, educação não é você bombardear a pessoa com conceitos, com uma tentativa de impor valores. Não, educar é estimular a vir para fora aquilo que já está dentro. Opa, isso já pressupõe que essas questões estão dentro de todos os seres. E são as mesmas questões, são universais, são as mesmas questões. Todo o ser anseia mais ou menos as mesmas coisas. Então a educação nesse sentido é para estimular esses atributos que já existem no ser humano. São imanentes à existência do ser humano. Que são imanentes na criação, diga-se de passagem. Ou seja, esses atributos nos seres humanos não são diferentes desses atributos divinos. Então, ele também fala no estudo e reflexão, ou seja, essa educação ligada ao estudo para também estimular a reflexão. Desenvolvimento do ser humano, caráter, conduta entre as pessoas. Aqui, citando essa palavra caráter. Novamente, completamente distante de cultura. Não tem nada a ver com cultura. O que é muito certo numa cultura, né, a pessoa pisou na bola, vai lá e pô, mata ela, corta o braço dela, corta o pescoço dela. Nessa cultura, ok. Na outra cultura, completamente distinto em relação a isso. Não é cultura que ele está falando. Ele está falando desses atributos da própria alma, inerente a todo ser humano. Caráter. Quem gosta de ser enganado? Entende? Então isso é a mentira, essas questões que desestabilizam os nossos relacionamentos não são atributos imanentes, não são atributos da alma, né? São desvios, na verdade, são deturpações, são questões onde a energia ela é deturpada por N fatores e isso desestabiliza os nossos relacionamentos. Se desestabiliza os nossos relacionamentos, dificulta em muito a autorrealização do ser humano. Por quê? Porque para a nossa autorrealização nós precisamos de testemunhas. Nós somos seres interdependentes. Entende? Nós precisamos de testemunhas para a nossa jornada, mesmo que seja uma ou duas pessoas que vá testemunhar a tua profundidade. Mas é anseio de todo ser humano ser reconhecido, ser testemunhado na sua profundidade. Nobreza de uma pessoa, para Confúcio, né? A nobreza de uma pessoa estava ligada às suas virtudes. Isso é uma lógica. Ou seja, a nobreza de uma pessoa estava ligada às suas virtudes. Ok? Agora vamos afunilar um pouquinho mais. A principal virtude exaltada por Confúcio. Uau! A principal, esse cara era uma expressão divina mesmo, né? Porque não deixou lacuna. Perfeito. A principal virtude exaltada por Confúcio era a humanidade. Aqui encerra tudo. Muito esperto, muito inteligente. O homem num compromisso com o que o rodeia. No Oriente, nós temos uma palavra para expressar a mesmíssima coisa. Estamos falando da Ásia, né?
principal virtude exaltada por Confúcio é a humanidade, na qual ele chama de Ren, tá? Em chinês, né? O homem num compromisso com o que o rodeia. Essa frase é minha, na verdade. O homem num compromisso com o que o rodeia. Entre parênteses, humanidade. Lá no Oriente existe essa palavra chamada Dharma, que é um termo em sânscrito. O que é Dharma? Dharma tem inúmeros significados, assim como toda palavra em sânscrito, okay? Porque isso vai depender do contexto. Dharma, simplificadamente, significa o compromisso que você tem com aquilo que faz parte da tua vida. Esse corpo físico, você tem um Dharma com ele. Ou seja, você tem um Dharma com o teu corpo físico. Você tem uma responsabilidade para com o teu corpo físico. Existe um diálogo, existe uma relação entre você com uma consciência e o teu corpo físico. Você tem um pet, gatinho, cachorro. Existe um Dharma ali entre você e esse pet. Ou seja, existe uma relação de compromisso. Existe um diálogo, entre você e esse pet. E isso se estende também para as questões materiais. E isso também se estende para com a vida. Então nós temos um Dharma, nós temos um compromisso para com o nosso caminho pessoal. E o bom é que a vida tem um Dharma para cada entidade viva. O que equivale a dizer que ninguém está solto, ninguém está desconectado, ninguém está desamparado da vida, porque a própria vida tem um compromisso para com cada identidade viva. Muito bom, né? Então, Confúcio falou, entre outras palavras, o Dharma, que é essa relação, que é esse compromisso entre nós, seres conscientes, a princípio, com aquilo que faz parte. E nisso não existe zona de conforto, né? Por exemplo, você tem dois irmãos, são duas pessoas completamente distintas, você não pode querer ter as mesmas atitudes com um e com o outro, porque isso não vai funcionar. Então, amor implica em percepção, implica em atitudes mais adequadas para cada questão. Okay? Então, nós estamos num dia ensolarado, às 15 horas tem um sol, estamos a 40 graus, e às 16 horas temos chuva, e isso baixa para 20 graus. Você vai dizer que esse clima está amando menos? Você não vai dizer isso, né? Isso se estende para nós também. Por isso que existe uma máxima nesse esoterismo. A consciência não segue padrão. Não segue esses nossos padrões, na qual nós nos viciamos intelectualmente de taxar as coisas. Essa consciência divina, essa consciência cósmica, na qual ela se expressa através de uma centelha em nós, não segue esses nossos padrões. Esses sábios, eles procuram ir gradativamente, muito devagarinho, ir captando esses padrões divinos. Padrões divinos, essa mecânica divina, que a nossa condição planetária mostra que não tem relação com esses padrões do ser humano. Se nós nos preocupássemos muito mais em conhecer essa mecânica divina, esses padrões, porque não deixa de ser esses padrões divinos, nós estaríamos numa condição muito melhor de convivência, porque esse é o X, né? É melhorar a nossa convivência. Todo ser humano, de um jeito ou de outro, deseja isso. O Dharma, lembra, tá? Que nesse compromisso, que nessa relação, beira o impossível você querer ter uma relação desconsiderando
os teus atributos mais particulares. Até porque a vida não conspira com isso. A questão é nós irmos educando bem devagarinho os nossos atributos nessa relação com o todo. Vai refinando, vai refinando. Isso é bem devagar, tá, pessoal? Muito devagarinho. E não adianta ter pressa, tá? Porque não há saltos. Não existe como passar do 1 para o 3 sem passar pelo 2. Então, esse termo Ren, que é um termo chinês, né, também tem relação com a caridade humana. Ren, resumindo, é tudo o que pode haver entre duas pessoas. Então veja que o que está subentendido aqui também, entre duas pessoas, ele colocou, né? Que o desafio maior, na minha percepção, na minha leitura, o desafio maior é no tete a tete, você com a outra pessoa. Ou seja, é muito mais desafiador a convivência com uma outra pessoa do que você querer amar o mundo distante. Amar o mundo distante é muito melzinho na chupeta. A questão é essa relação direta com as pessoas que você convive. Aí está o X. Aí está o desafio. E sabemos que não é barbada. E nunca vai ficar fácil na nossa condição humana. É sempre desafiador. Não existe zona de conforto. Esse termo Ren também tem relação com sabedoria intrapessoal. Intrapessoal, ou seja, vencer a si mesmo para adquirir as virtudes, que foi isso que eu acabei de falar. Vencer a si mesmo. Isso tem horas que é um tanto facinho, mas tem horas que é extremamente difícil. Tem horas onde nós realmente somos derrotados. E isso faz parte. Porque nessa própria derrota também temos um aprendizado. Ok? Então, isso transcende esses nossos conceitos. Levar nos dedos, cair, sofrer e assim por diante, também faz parte. E essa sabedoria intrapessoal, vencer a si mesmo, inevitavelmente vai tocar a outra pessoa. Frase bacana aqui, ó. É minha, tá? Dica de passagem. O homem só se reconhece no contato com o outro, que foi o que a gente falou antes, né? Todos nós, todas as pessoas gostam disso, que elas sejam testemunhadas na sua intimidade, mesmo que naqueles momentos elas estejam expressando a sua intimidade relacionada a dores profundas, a sofrimento. Isso nutre ela. Quando nós encontramos alguém que nos reconheçam, que tenham essa empatia de nos testemunharmos nas nossas dores mais profundas. Isso nutre o nosso ser. Isso nos estimula. Isso é meu, tá? Esse reconhecimento acontece quando há um eco de afinidades. Por isso o contato, a relação com pessoas afins serem tão importante. Isso é lógico, né? É muito mais fácil uma pessoa que tenha determinados pontos afins com você ter uma empatia muito maior com você. Ter uma empatia nesse sentido de reconhecer você, de ouvir você, de perceber você. Então, por isso que é algo extremamente valioso nós encontrarmos alguém na nossa vida que tenha essa característica de nos testemunharmos. Isso é extremamente valioso. E isso, diga-se de passagem, hoje em dia é tão difícil porque as relações estão muito desestabilizadas, são muito conturbadas e isso leva inevitavelmente às relações extremamente superficiais. Só que é o seguinte, também tem esse ponto, tá? Coloquei aqui. A questão é que se a pessoa não sabe a respeito dela mesma,
ou pior, está condicionada a questões equivocadas a respeito de si mesma, suas relações serão naturalmente desestabilizadas. Ou seja, se eu quero, e é o que todo mundo deseja, ser testemunhado na sua intimidade, isso exige autoconhecimento. Não existe sábio que deixe esse ponto de lado. Todos eles tocam nessa questão do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Frase escrita no templo de Elfos, lá na Grécia Antiga. Relações desestabilizadas significa o quê? Sem eco. Relações desestabilizadas significa sem nutrição, sem empatia. Apenas um jogo psicológico onde o espírito não tem espaço para participação, que foi aquilo que a gente falou antes, né? São relações apenas dessa confusão psicológica, intelectual e superficial, aonde não há espaço para expressão do ser, que na nossa condição ironicamente acontece quando? Geralmente quando levamos uma rasteira da vida, estamos em momentos de profunda solidão e profunda dor. REM também tem esse significado de vencer a si mesmo e restaurar as relações sociais. Outra frase bacana aqui, minha também. Não precisa abraçar. Lembra que a gente falou antes, tá? Amar não significa necessariamente afeto. Porque de repente a natureza dessa pessoa ou a tua própria natureza não é muito desse afeto, nesse sentido de toque em si. E está tudo certo. A questão é a tua capacidade de realização no teu jeito de ser. Não precisa abraçar, mas não precisa detestar. Sabedoria, percepção e intuição. Okay? Então, eu não preciso necessariamente amar profundamente uma pessoa. Eu não preciso necessariamente gostar profundamente de uma pessoa. Mas é interessante, e a gente vai percebendo isso com a própria vida, levando nos dedos, experimentando o desgaste energético que certas emoções implicam, a gente vai se dando conta que é um baita do negócio. Determinadas pessoas realmente não bate. E você não precisa tentar amar profundamente elas. Você não precisa tentar gostar delas, porque realmente não bate. A questão é não se desgastar um sentimento de detestar, por exemplo. Você vai soltando isso. Okay? Agora sim a frase de Confúcio. O que não for correto não se ouve. O que não for correto não se diz. O que não for correto não se faz. Vou repetir. O que não for correto não se ouve. O que não for correto não se diz. O que não for correto não se faz. Eu vou colocar um ponto de uma percepção particular nessa questão, que é um ponto comum, na verdade, com todos os sábios. Todos eles falam em amor, né? Todos eles falam em respeito, todos eles falam em perdão e assim por diante. Mas todos, sem exceção, todos aqueles na qual leiam, claramente ou não claramente tocam nesse ponto. Sim, amor, mas não significa intimidade. Não significa que você tenha que conviver com aquela pessoa. Não significa que você tenha que gostar das atitudes daquela pessoa. Bem pelo contrário, sutilmente eu me arrisco a dizer que nesse sentido eles estimulam a segregação. Eu sei que parece bombástico estar dizendo isso, mas observa, aparta-te do mal, como essa passagem, por exemplo. Todo mundo sabe que os nossos relacionamentos são determinantes para a nossa qualidade de vida. Com quem você se relaciona é determinante. Por isso que existem as ditas afinidades.
Não tem problema nenhum tribo A, não tem problema nenhum tribo B, mas pode ser um problema você tentar juntar essas tribos. Aí pode ser um problema. Nesse sentido da vida não conspirar, assim como lembra que a gente falou, água e azeite. Você misture água e azeite e está tudo certo. Água no seu cantinho, azeite no seu cantinho. Entendeu? Cada um com as suas próprias afinidades. E não tem problema nenhum nisso. Porque se ele coloca o que não for correto, não se ouve, aqui ele já está segregando. Ou seja, ele diz assim, opa, se nessa turma aqui as pessoas dizem muita coisa que não é correto, você não ouve. Acontece que para você não ouvir, você tem que se afastar, necessariamente. Aqui está subentendida uma segregação. Ok? Lembra, não é conceito fechado. Não é conceito fechado. Depende da tua necessidade, depende da tua posição, depende do teu contexto. Sempre depende. Nada de conceito fechado. Lembra? A consciência não segue padrão. Chá verde. A Rainha Elizabeth, diga-se de passagem, está com não sei quantos séculos, toma muito chá verde. Opa, para cá. Aí, esse confucionismo teve uma ascensão gigante na China, né? Ética, valor e assim por diante. Porém, em 1912, tivemos a Revolução Chinesa Comunista, que baniu o confucionismo. Que interessante, né? Jovens do ensino fundamental. Vem um ser desses aí e exalta valores de ética, moral, respeito, humanidade e assim por diante. Obviamente, na época, ele era muito requisitado pelos governantes. Na época, onde a honra era um atributo absolutamente necessário para ser governante. E aí veio a era que veio se degenerando, próprio da Kali Yuga, que é um conhecimento oriental. Eu não me lembro se eu já falei sobre a Kali Yuga. A Kali Yuga é uma era. Existe a era de ouro, a era de prata, a era de bronze e a era de ferro. Não me lembro exatamente quantos mil anos leva cada uma. Há mais ou menos 5.000 anos atrás, iniciou a era de ferro, que é a era que estamos vivendo, na qual, por esses textos clássicos, o homem já nasce com propensão à desavença, propensão à mentira, propensão à hipocrisia, propensão a enganar o outro, propensão a se aproveitar do outro. Então tudo isso que estamos vendo no mundo, de certa forma, é parte de um plano divino. Parte dessas experiências da alma. Ok? Então a gente sabe, né? Dessa questão de tese e antítese na vida. Sabemos essa questão do filho pródigo. Lá saiu, pegou a grana dele, torrou, botou tudo fora, mas caiu em si. Esse cair em si vale tudo. Esse é o X. Nada é mais superior do que esse cair em si. Por isso que as experiências de equívocos, elas são válidas, são necessárias. Isso não precisava mais na vida de um Confúcio, porque ele já estava num grau de consciência onde isso não necessitava mais. Não é a nossa situação. Por isso que um filósofo que se preze jamais pode ter um discurso moralista. Okay? Porque ele sabe dessa questão, desse filho pródigo em cada um de nós. E aí, como diz no esoterismo, né, que a matriz do céu está no
inferno, o que equivale a dizer que ninguém experimenta os reinos celestiais sem antes experimentar os reinos infernais. Então, como falei lá no início do vídeo, né? Confúcio nada mais coloca do que mensagens universais. Não coloca nada diferente dos outros sábios. Os mesmos pontos. Ou seja, são verdades universais. Confúcio recomendou: ao encontrarmos pessoas de valor, devemos pensar em como igualá-las. Ao encontrarmos pessoas sem valor, aqui está novamente, que eu falei antes, a segregação. Confúcio não é um tolo, não é um cego. Todo mundo é lindo e maravilhoso. Nenhum sábio coloca isso. Ao encontrarmos pessoas de valor, devemos pensar em como igualá-las. Ao encontrarmos pessoas sem valor, devemos examinar-nos a nós mesmos internamente para vermos se somos iguais a elas. Ou seja, todo mundo é mestre. Todo mundo é mestre. Ok? Então lembra, sem moralismo, sem conceito fechado, essas questões visam a refletir. Se você teve ecos dentro de você, maravilhoso, porque a gente sabe que quando você ouve alguma coisa, isso bate lá dentro, isso tem um efeito chamado gestalt. Isso vai batendo em outras coisas, batendo em outras coisas, batendo em outras coisas. Ou seja, uma parábola, uma frase, um toque pode gerar uma profunda transformação no indivíduo. Ok, pessoal? Então deu 50 e poucos minutos de vídeo. Novamente, muita gratidão a vocês. Lembrando que esses vídeos são direcionados ao ensino fundamental, estimular também esses jovens a refletirem e questionarem os movimentos da sociedade. Os movimentos que a mídia de repente coloca como verdade, não significa que seja verdade. Coloca como muito valor. Valor para quem? Isso depende. Ok? Então é sempre um convite à reflexão. Ok? Então, até o próximo vídeo. Namastê!